5 mergulhadores altamente experientes entraram em uma caverna submarina nas Maldivas. Horas depois, todos estavam mortos. Mas quanto mais especialistas analisam os detalhes dessa tragédia, mais perguntas aparecem. Afinal, estamos diante de um acidente extremo ou existem fatos que ainda precisam ser explicados? O que aconteceu dentro daquela caverna? Como 5 mergulhadores treinados, equipados e acostumados aos ambientes mais perigosos do planeta acabaram perdendo a vida no mesmo local? E por que esse caso continua intrigando investigadores, especialistas em mergulho técnico e pessoas do mundo inteiro? Antes de continuarmos, quero lembrar que a maior parte do nosso público ainda não é inscrita no canal. Se você acompanha nossos conteúdos e busca informações apresentadas com seriedade, responsabilidade e compromisso com os fatos, inscreva-se e ative as notificações. Assim, você recebe nossos próximos vídeos e fortalece este trabalho. Agora, vamos ao conteúdo. 5 mergulhadores italianos. Anos de experiência, equipamentos avançados, conhecimento técnico acumulado ao longo de décadas. E uma expedição que, em teoria, deveria ser apenas mais uma missão em um ambiente desafiador. Mas algo aconteceu dentro daquela caverna submarina nas Maldivas. Algo que transformou uma exploração planejada em uma tragédia internacional que até hoje levanta dúvidas e questionamentos. Quando as primeiras notícias começaram a circular, muita gente imaginou que se tratava apenas de mais um acidente envolvendo mergulho profundo. Afinal, o mergulho em cavernas é considerado uma das atividades mais perigosas do mundo. Porém, conforme autoridades, especialistas e jornalistas passaram a analisar os detalhes do caso, começaram a surgir perguntas que ainda não possuem respostas definitivas. A primeira delas é simples. Como 5 mergulhadores tão experientes acabaram morrendo no mesmo ambiente? Normalmente, em acidentes de mergulho, existe uma sequência relativamente clara de acontecimentos. Uma falha de equipamento, um erro de navegação, uma emergência médica, uma mudança inesperada nas condições ambientais. Mas neste caso, a experiência do grupo chamou a atenção desde o início. Não estamos falando de iniciantes. Estamos falando de pessoas que conheciam profundamente os riscos do mergulho técnico e das explorações em ambientes complexos. Quem eram essas pessoas? O que estavam procurando? Quais riscos conheciam? E por que decidiram entrar naquele sistema de cavernas? Para entender essas perguntas, precisamos voltar ao início da história. As Maldivas são conhecidas mundialmente por suas águas cristalinas, recifes de coral e paisagens paradisíacas. Milhões de turistas visitam o arquipélago todos os anos em busca de praias e mergulhos inesquecíveis. Mas longe dos resorts e das imagens que aparecem nos cartões postais, existe um mundo oculto sob a superfície. Um mundo de cavernas, túneis e passagens submarinas que permanecem praticamente desconhecidos pela maioria das pessoas. Foi nesse ambiente que os 5 italianos iniciaram sua expedição. Segundo as informações divulgadas, o grupo possuía ampla experiência em mergulho técnico e exploração subaquática. Eles sabiam que estavam entrando em um ambiente onde não existe margem para erros. Diferentemente do mergulho em mar aberto, uma caverna submarina impõe limitações extremas. Não existe subida direta para a superfície, não existe luz natural. Não existe possibilidade simples de abandonar a operação caso algo dê errado. Dentro de uma caverna, cada decisão importa. Cada metro percorrido importa. Cada minuto importa. E qualquer problema pode rapidamente se transformar em uma situação crítica. Os investigadores passaram a analisar cuidadosamente as características daquela caverna. E foi então que surgiu uma das primeiras hipóteses discutidas por especialistas: a possibilidade de perda total de visibilidade. Muitos sistemas de cavernas possuem grandes quantidades de sedimentos extremamente finos depositados no fundo.
Quando esses sedimentos permanecem intactos, a água pode parecer relativamente limpa, mas basta um movimento inadequado para que tudo mude. Um simples toque de nadadeira no fundo pode levantar partículas suficientes para transformar a água em uma nuvem espessa e opaca. Em poucos segundos, a visibilidade pode cair para praticamente zero. Imagine estar a dezenas de metros de profundidade, em completa escuridão, sem conseguir enxergar nem mesmo sua própria mão. Agora imagine tentar encontrar a saída nessas condições. É por isso que especialistas em mergulho de cavernas consideram a navegação uma das habilidades mais importantes nesse tipo de ambiente. Mas a perda de visibilidade é apenas um dos riscos. Existe também a questão da profundidade. Quanto mais fundo um mergulhador vai, maiores se tornam os desafios fisiológicos. O consumo de gases aumenta, o tempo disponível para resolver problemas diminui, o estresse psicológico cresce, a margem para erros fica cada vez menor. E dentro de uma caverna, esses riscos são multiplicados. Porque não basta lidar com a profundidade, é preciso lidar simultaneamente com o confinamento, a escuridão, a navegação e a possibilidade constante de desorientação. Foi justamente essa combinação de fatores que levou muitos especialistas a questionarem se uma sequência de pequenos problemas poderia ter desencadeado uma situação impossível de controlar. Outro aspecto analisado foi o equipamento utilizado. Mergulhadores técnicos normalmente carregam sistemas redundantes, lanternas reservas, fontes alternativas de gás, equipamentos de emergência, instrumentos duplicados. Tudo isso existe porque eles sabem que qualquer componente pode falhar. Mas mesmo os melhores equipamentos do mundo possuem limitações. Quando vários fatores negativos acontecem ao mesmo tempo, até mesmo sistemas altamente sofisticados podem não ser suficientes para evitar uma tragédia. Os investigadores então passaram a examinar computadores de mergulho, cilindros, reguladores, lanternas e todos os materiais recuperados durante a operação de resgate. Cada equipamento poderia conter informações importantes: uma profundidade registrada, uma mudança de rota, um aumento repentino no consumo de gás, uma parada inesperada. Detalhes aparentemente pequenos que, quando analisados em conjunto, podem ajudar a reconstruir os últimos momentos da expedição. Mas existe um problema. Ninguém sobreviveu para contar exatamente o que aconteceu. Por isso, toda reconstrução depende de evidências indiretas. E é justamente essa ausência de testemunhas que torna o caso tão complexo. Quanto mais os investigadores analisam os dados disponíveis, mais percebem que diversos fatores podem ter contribuído para o desfecho final. A própria geometria da caverna passou a ser estudada detalhadamente. Algumas passagens são extremamente estreitas. Certos corredores obrigam o mergulhador a adotar posições desconfortáveis. Em determinados pontos, a movimentação se torna mais lenta e exige maior controle emocional. Imagine enfrentar uma emergência justamente em um desses locais. Imagine tentar retornar rapidamente enquanto sua visibilidade desaparece. Imagine perceber que cada segundo está se tornando mais importante que o anterior. É por isso que muitos especialistas descrevem as cavernas submarinas como ambientes que não perdoam erros. Um erro pequeno na superfície pode ser corrigido. Dentro de uma caverna profunda, esse mesmo erro pode se transformar em uma cadeia de acontecimentos extremamente difícil de interromper. E talvez seja justamente essa cadeia de acontecimentos que os investigadores estejam tentando compreender. O que aconteceu primeiro? Qual foi o evento inicial? Houve apenas um fator ou vários fatores atuando simultaneamente? Essas perguntas continuam sendo analisadas. E quanto mais informações surgem, mais evidente se torna uma realidade. A tragédia dos 5 mergulhadores italianos não é apenas uma história sobre mergulho. É uma história sobre os limites humanos, sobre a busca pelo desconhecido, sobre a atração que lugares inexplorados exercem sobre pessoas altamente treinadas. E sobre como a natureza continua sendo capaz de desafiar até mesmo os indivíduos mais preparados.
Porque por mais avançada que seja a tecnologia, por maior que seja a experiência acumulada e por mais cuidadoso que seja o planejamento, existem ambientes onde os riscos jamais podem ser completamente eliminados. E talvez essa seja a principal lição deixada por essa tragédia. A natureza não negocia, ela não abre exceções, ela não faz distinção entre iniciantes e especialistas. E quando vários fatores se alinham de maneira desfavorável, até mesmo os melhores profissionais podem se ver diante de uma situação impossível de controlar. E agora eu quero saber sua opinião. Depois de tudo o que vimos neste vídeo, você acredita que essa tragédia foi resultado de um único erro fatal ou de uma sequência de acontecimentos que acabou criando uma armadilha impossível de escapar? Na sua visão, havia alguma decisão que poderia ter evitado esse desfecho? Escreva sua opinião nos comentários. Eu leio muitos deles e gosto de acompanhar as diferentes interpretações sobre casos como este. E se você gosta de histórias reais, mistérios, documentários investigativos, operações de resgate, sobrevivência extrema e acontecimentos que desafiam a compreensão humana, inscreva-se no canal e ative as notificações. Porque nos próximos vídeos, vamos analisar outros casos impressionantes, explorar detalhes que muita gente desconhece e reconstruir histórias que marcaram pessoas ao redor do mundo. Muito obrigado por assistir até aqui.